Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. E no episódio de hoje, nós vamos discutir o capítulo 16 mais 1 de Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban, Gato, Rato e Cão. Seguindo recomendações dos ouvintes para evitar ataques de gatilho, nós vamos chamar o episódio de 16 mais 1. É um capítulo que estamos muito ansiosos para discutir, principalmente porque temos uma participação especialíssima no episódio de hoje, de volta, o querido André Agostinetti. Oi, André! Aê, galera! Tamo junto mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. O André é um dos convidados mais ilustres, que sempre que a gente recebe comentário, ai, adorei o episódio dele. Ai, nossa, que legal a ideia de vocês de trazer um médico pra falar. Ah, que legal. Eu acho que é porque o povo vai ouvindo agora, né, desde o muito começo, bom. o podcast. Aí quando vai chegando nos outros especialistas, a gente vai recebendo também. Mas como o André foi o primeiro, depois da Andresa, que já era do podcast, eu acho que todo mundo ficou tipo, nossa, que legal. E é legal mesmo, gente. Era só isso mesmo. Quer se apresentar, André, pra gente? De novo? A gente já conhece ele, mano. Tem gente Olha, que não assiste. eu acho que já me conhecem do... Pois volta lá e escuta, porque foi um episódio muito bom, inclusive. Tá. Oxi, como assim pularam o episódio anterior? Então é o seguinte, Não. já participei. Eu tô querendo bater um recorde aqui de ser o participante com maior participações. Então eu tô na minha segunda participação, inclusive. Já participei do primeiro... Aliás, do segundo livro, né? No primeiro não foi a Andressa a convidada. Inclusive, sensacional essa convidada, viu? Falou muito bem a respeito do tema. E é isso, eu sou médico, sou neurologista de criança, neuropediatra, e sou acupunturista, moro em São Bernardo do Campo, São Paulo. E é isso aí, pessoal, tamo junto hoje. Esqueceu de falar, você falou todas as qualidades, esqueceu de falar do defeito agora, é da Grifinória. Verdade. Falou todas as Gravíssimo. qualidades, não falou os defeitos, que é assim, gente. Ai, meu Deus. Eu me sou da apresento Grifinória, assim eu também. curto caminhadas na praia, Eu me apresento passeios assim ao também. luar. Primeiro as qualidades, depois os defeitos. Ah, não, eu sou Sonserina, deixa tenho pra lá. 26 anos, sei o quê. Aí defeitos, sou fã do Snape, entendeu? Tudo equilíbrio. assim. É isso aí. Equilíbrio na vida. E eu gosto de Snape, mas só como amigo. Só como amiga. É diferente, né? Fale por você mesmo. Ups. Bora então pro capítulo, senão a gente vai começar a falar de Snape que não vai parar mais. Ixi. Né? O último episódio que a gente falou do Snape foi 3 horas. Foi literalmente 3 horas de gravação. No episódio de hoje, não temos personagens novos apresentados, mas temos o feitiço Nox e não temos locações apresentadas também novas nesse capítulo. As crianças, ainda em choque por causa da execução de Bicurso, tentam sair de perto da cabana de Hagrid para não serem pegos fora do castelo. Perebas não para quieto no bolso de Rony e eles esbarram em Bichento na orla da Floresta Proibida, que tenta atacar o rato. Mano, eu acho que a gente não vai conseguir fazer um episódio com um especialista mais, que a gente não atropela as coisas, porque a gente, assim, O que a gente fez? a gente trata como nosso amigo, porque é nosso amigo, e a gente esquece que é, tipo assim, um quadro do podcast. Você pode falar o que ele tá fazendo aqui hoje, É ele mesmo, vai né? falar. Ah, não, gente. Enfim, o André tá aqui hoje, pra quem não... O André tá aqui É porque a hoje gente pra já falar. sabe, e aí a gente pensa A gente que todo trata mundo como- sabe. Todo mundo sabe. O André tá aqui hoje pra discutir com a gente sobre a infecção pelo HIV e os paralelos com a licantropia em Harry Potter. Por isso, esse capítulo específico nós trouxemos pra fomentar essa discussão. E era só isso que a gente queria falar. Porque a gente trata os convidados como nossos amigos. Começar a porque conversar, né? E a gente Tomar um esquece chazinho. a gente esquece que o ouvinte não tá... Enfim, era isso. Agora sim, vamos discutir o que a Andresa leu aqui agora. Eu, assim, pra mim o que mais me chama atenção nessa coisa aqui é que a gente esquece às vezes, né? É que eles são crianças. Menina. Tipo, a Hermione engasgando, né? Falando do Bicurso, o Rony batendo os dentes, que é tipo um sinal de... Aqui, vou perguntar pro médico. É um sinal de que você tá entrando em choque, não é? Tipo, ficar com muito frio, bater os dentes, essas coisas. Nossa, eu já te vi. Você isso começa é a verdade. tremer pra aquecer o corpo, né? Tem uma reação no nosso corpo, que é a reação de alarme de Cannon, que é quando a gente tem uma liberação de alguns hormônios numa situação de risco, né? É a adrenalina, né, que a gente fala. E a criança, assim, você pode começar a tremer, sabe? Porque o seu corpo está preparado para lutar ou fugir.
né? Então, por exemplo, as suas pupilas dilatam, começa a ter mais irrigação sanguínea na sua musculatura, tudo para você lutar. Então, você começa até a tremer como uma decorrência desse efeito. Então, será que o Rony estava tremendo disso? Pode ser, né? Ou será que era frio só? Nossa, eu acho que era. Não, Ele eu devia acho que estar era se isso. borrando, Acho que era né? desespero mesmo. Porque eles tomaram eu acho que eles não esperavam mesmo que isso fosse acontecer com o Bicurso. E assim, a gente sabe que não aconteceu. Mas pra eles, naquele momento, eles acham que aconteceu, né? Então eles entram meio que num Hermione engasgando, tentando falar, né? Tipo, e o Rony batendo os dentes. E, nossa... E eu lembrei de uma frase também que eu li no Twitter, não, no Tumblr, sobre Harry Potter no geral, tipo, que a gente lendo hoje em dia enquanto adultos, a gente tem outra visão, né? E é muito legal do podcast, é isso, mas que na época que a gente era adolescente, a gente via esses adolescentes salvando o mundo, essas crianças, né, salvando o mundo, a gente achava super bacana e super legal. Hoje em dia, enquanto adultos, a gente olha e a gente vê, tipo assim, a sociedade falhou com eles. Se as crianças é que tem que salvar o mundo, é porque a sociedade falhou com eles, sabe? Nossa, muito E, nossa, verdade. é muito triste você ver que eles são crianças e eles têm que, tipo, lidar com isso, sabe? Eles não tinham que estar lidando com isso. Eles não tinham que estar salvando o mundo todo ano, sabe? É mesmo. Verdade. Chama o conselho tutelar. Chama o conselho tutelar. Aqui a parte que eu queria falar já é na hora que o Rony já tá sendo levado. Então, se vocês tiverem alguma coisa antes disso pra falar... Não, nada mais. Não, era só lembrar também do que a gente falou no episódio passado, né? Pôr do sol, bem tarde na Escócia, eles têm 1h50 pra resolver esse BO aqui. Acabou de aparecer um cachorrão que arrastou um cachorrão. É tipo isso. É mesmo. Mas diga aí do Rony sendo arrastado. É que eu não lembrava de como a perna dele quebra. Ai, Bruna, é mesmo? Eu senti uma dor. Nossa, eu senti, cara. Eu senti porque fala assim, só dava pra ver o pezinho do Rony já passando, né? Que ele tava tentando se segurar com o pé. E aí, do nada, eles escutam um estalo. Meu Deus. E aí, a perna de Rony se partiu e depois ele desapareceu. Nossa, eu acho muito pesado pra estar num livro de criança. Eu fiquei assim, ai, dor. Escutaram o crack, né? Nossa, bizarro. Nossa, muito. No filme a gente acha graça, né? Ele fica, tem que amputar, não sei o quê. Fazendo alívio cômico, mas, meu Deus, tá quebrada a perna dele. Tá literalmente quebrado, né? Não tá, tipo, só e depois até fala, tipo, fala. ele tava numa posição estranha, a perna dele. Depois quando eles chegam lá, eu fico, meu Deus. Aproveita que tem o médico, porque qual que é a diferença do quebrar e do, como é que chama? Luxar. Olha aí, interessante, hein? Quebrar é quando quebra o osso, né? Eu aqui perdida, o quê? O osso quebra. Porque, tipo, você pode quebrar... Mas a luxação, assim, né? ela tem a ver com a articulação. Então não é propriamente o osso. Né? Quando sai do lugar, você desloca a articulação. Então, assim, tem gente que fala assim, eu não quebrei, eu só luxei. Não é mais leve, entendeu? São quadros diferentes, mas não é mais leve. Entendi. Né? É igual falar assim, a senhora que falou assim, eu fui no hospital, não era Covid, era só dengue hemorrágica, graças a Deus, entendeu? Não é mais leve, né? Entendi. E eu achei que fosse, na verdade, porque pensa assim, é só encaixar de volta, fazer igual nos filmes eles fazem. Isso. Não que eu pensasse que fosse assim, mas eu imaginava que quebrar o osso mesmo no meio doesse muito mais. Pode doer tanto quanto. Nossa, caramba. Muito bom ter um médico à nossa disposição. Tamo junto, minha filha. Um enorme cão preto ataca Rony e o arrasta por um buraco no tronco do salgueiro lutador. Com a ajuda de Bichento, Harry e Hermione conseguem passar pelos galhos da árvore e seguir a passagem para ajudar Rony. Era bem aqui que era pra eu ter falado, se eu tivesse lido o roteiro antes. Mas tudo bem. Tinha um nozinho no galho, não tinha um nozinho que eles ativavam? Era isso. E quando não tinha um rato para ativar, como é que eles ativavam isso? Você fala os marotos? Provavelmente com algum galho, talvez, encantando, né? Em Relíquias da Morte, quando eles vão entrar lá, a Hermione fala tipo assim, como que a gente vai fazer o Bichento não tá aqui? Aí o Rony fala, você é bruxa, não é, minha filha? Aí faz o Wingardium Leviosa no galho, e aí o galho encosta lá. Então.
É isso aí. é. Então é isso. Eu acho que o negócio mais é tu saber que tu tem que apertar ali. É. Não é como, né? Mas eu Isso. acho que é um flex exatamente. enorme dos marotos, tipo assim, não, a gente vai usar um de nós, transformar num animago pequeno o suficiente, em vez de eles só encantarem um galho. Eu acho bem Pois a cara é. dos marotos mesmo. Quero fazer o difícil. É. E o Pedro Pettigrew era literalmente um rato, né? Então É. caiu muito bem aí na Aham. descrição. Com certeza. Né? Você é um homem ou um rato? Um rato, meu. Sou um rato. Uhum. Não, eu acho muito legal que, tipo, a Hermione no livro, né? A Hermione, ela entra em pânico total. É a mesma situação do Visgo do Diabo de novo. Ela entra em pânico, ela não sabe o que fazer. E o Rony, que, tipo... O Rony, desculpa, no caso Harry. aqui, o bichento que salva eles e tal. Mas, tipo, no filme, ela que é a gênia, né? Que pula no galho e joga o Harry. Ela consegue levantar o Harry com uma mão no livro do filme. Ai, Alfonso Cuarón, eu te amo, mas... certas coisas. E ela consegue levantar o Harry com uma mão e jogar ele dentro do buraco lá, né? Mas ok. Tudo isso pra não colocar o bichento lá, mas... Enfim, eu acho legal no livro mostrar que a Hermione ela é humana, né? Apesar de ela ser super foda, enfim, ela tem essas reações Sob humanas pressão. que tem pessoas que entram em pânico em E ela faz situações parte de do perigo. grupo. Cada um com seu mérito. E sua fraqueza, né? É. Eu acho assim, o povo fala muito que, tipo, tem primeiro, na escala de drama queens de Hogwarts, Dumbledore, sem discussão, né? Depois o Snape, porque obviamente ele usa uma capa, que tipo de pessoa que usa uma capa, Brava, você não, pra é fazer o- você não é um drama queen. Mas, gente, vocês esquecem do Sirius. Olha a entrada triunfal O do Sirius, Sirius. é. Ele chega de cachorrão, pula no Rony, entendeu? Ele arrasta o Rony, Se esconde. se esconde. Tipo assim, é muito drama queen, gente. Desculpa, mas assim, eu acho que a briga do Snape e do Sirius não é nem. É porque quem quer ser o maior drama queen? Não, eu vou ser, não, eu vou ser. E é isso. Essa é a minha ficha que eu criei aqui agora. Eles querem, na verdade, eles querem o título de segundo, né? Porque o primeiro é o eles Dumbledore. querem Não, o o título primeiro segundo, é- porque o primeiro é do Dumbledore. É. Mal sabia É, o eles, Dumbledore olha é a o fanfic, campeão mundial. se os dois se juntassem e matassem o Dumbledore, aí poderia ter o primeiro, entendeu? Nossa A fanfic, como é que funciona? A passagem dá na Casa dos Gritos e lá Harry e Hermione encontram Rony todo machucado, acompanhado de Sirius Black, que revela ser um animago e desarma os dois. Harry ataca Sirius com as próprias mãos e consegue deixar Sirius rendido. Aqui uma baita revelação, né? Da Casa dos Gritos. Sim, sim. Então, uma baita revelação. Você vê que assim, como que é o clamor popular, né? Na época do Lupin tinha gritos lá. E nunca mais teve gritos, mas todo mundo afirma até hoje que lá tem grito e lá tem gente gemendo, né? Isso é E que os comoção fantasmas popular de mesmo, Hogwarts né? nem vão lá, porque eles não se misturam com o que tem lá, um negócio assim. Nossa, como vai crescendo a história. Eu tentei forçar alguma analogia aqui, não consegui, mas eu gosto muito da diferença do nome em inglês pro nome em português da Casa dos Gritos. Porque em português é a Casa dos Gritos, e em inglês é a Casa Gritante, tipo, a casa que grita. Que é Shrieking Shack. É mesmo. Tentei forçar alguma analogia, não consegui não, mas tá aí pra quem não sabia. Faça sua analogia e manda um comentário pra nós aí depois. Mas esse negócio da crença popular é muito surreal, assim. Como é que o negócio cresce e acaba se tornando realidade e passando de geração em geração. É A incrível. gente sempre aumenta um ponto, né? Quem conta um Na conto, história. aumenta um ponto, dizia minha avó. Nossa, minha avó falava isso também. É isso aí. Não, assim, drama queen total. Que lá vem. Rony Weasley fala, você não vai matar o Harry, se tiver que matar o Harry, vai matar nós três, né? Nós dois também, no caso. E ele só solta assim, ó. Só vai haver um assassinato essa noite. Jogou tem que no falar ar. assim? É. Caraca, Ninguém mano. Podia fala falar assim, eu assim, não vou né? matar vocês. Eu só quero matar seu rato, cara. É, Pô, ninguém ô fala seu assim. burro, cala a boca. Mano, é tipo muito drama queen. There É only fazer be one Muito version drama mesmo. tonight. Pam, pam, pam. Tipo, você Ai, ficou 16 desculpa, anos em mas eu Azkaban amo. pra ficar fazendo draminha, meu filho. Ele ficou ensaiando as 12 falas anos. dele, né? I did my waiting. 12. Eu fiz meus ensaios, 12 anos deles em Azkaban. Tava lá ensaiando. Tem uma parte aqui que, na verdade, o Sirius dá o Expelliarmus com a varinha do Rony, né? Aí eu fico pensando, e se o Rony não tivesse trocado a varinha dele? Nossa, mano. Se tivesse com aquela varinha verdade. quebrada da Câmara Secreta ainda. Nossa. Verdade. Mas Boa, finalmente ele ganhou uma varinha nova e que o Sirius prestasse, né? conseguiu que prestasse.
Senão ia acontecer igual o Lockhart. Ia estar desmemoriado lá na Jane Tick Ward, no hospital. Não, Nossa, porque eu tô aqui fazendo... Ele ia desarmar ele mesmo. Porque entendi. o Lockhart, ele ficou desmemorado porque ele lançou o feitiço da memória. Vocês me dão licença que eu vou só escrever a fanfic. Eu adoro o IC, gente. Desculpa, mas o IC é a premissa da fanfic. Então, assim, falou IC pra mim, eu já tô aqui, ó. Quantas mil palavras, quantos capítulos. Ponto de vista de quem? Seria mais surpreendente se fosse do ponto de vista do... Da varinha, né, Jessie? Da varinha. Tipo, a varinha pensando. Tô toda quebrada. Acho que nunca houve uma fanfic Nunca houve uma fanfic do ponto de vista da varinha. Porque a varinha tem alma, né? É um negócio que eu acho que também os filmes, eles amaciam um pouco esse momento que o Harry realmente contempla matar os Sirius, né? Sim. Não que ele vá conseguir, a gente sabe que ele não consegue nem soltar um Cruciatus, né? E ele nesse ponto que ele nem sabe, né? Ele nem sabe que existe uma maldição da morte, né? enfim. Mas ele contemplar isso é muito pesado, né? Muito. Menino de 13 anos, né? Você fica tipo... Eu acho incrível a parte que o Harry vai avançar pro Sirius e o Rony e a Hermione seguram ele, assim, no instinto. E o Rony, inclusive, fica em pé pra segurar o Harry. Nossa, imagina a dor, cara. É papai e mamãe, né? É papai e mamãe. Papai Rony, mamãe Hermione, bebezinho Harry. E aí o Sirius fala aquilo, né? Que só vai haver uma morte. E o Harry começa... Por que só uma morte? Mata todo mundo. Mata logo todo mundo. Tu não gosta de matar todo mundo, Hermione? Mata aí, mano. Mata aí, você não é o bonzão. Motivos pelos quais o Harry não foi pra Corvinal. Quem é que faz um negócio desse? Tu vai matar só um. Aí ele deve estar pensando, ele vai matar só mortes? eu. Ele deve estar pensando, ele vai matar só eu. Aí o Harry fala, por que só eu? Mata todo mundo. Não faz sentido nenhum. Ai, Harry Potter, o senhor é muito engraçado, Harry Potter. Muito literal, né? Muito literal esse menino. Nossa senhora, muito, muito. Depois temos o Sirius falando, não nego que matei. E eu acho muito pesado isso, assim, muito forte. Porque a gente sabe, né, que ele se sente culpado pela morte. Então ele acredita que ele ajudou a matar, né? E aqui ele fala, não nego, que também é drama, né? Porque ele podia dizer, eu não matei, mas eu entreguei. Mas ele fala, não nego que matei. Mas se você soubesse a história toda... É aquilo que eu falei, eu acho que se tivesse a oportunidade de um julgamento dos Sirius e tivesse aquele momento onde você se declara culpado ou inocente, o Sirius ia se declarar culpado. Porque ele se sentia culpado. Entendeu? Não do jeito que as pessoas acham que foi, que é tipo assim, ele de fato entregou eles pro Lorde das Trevas, mas culpado no sentido de ter concordado com o Tiago de trocar o fiel do segredo. Sim. E aí depois, quando o Harry tá cogitando matar o Sirius, ele vem aquela voz na cabeça dele falando, haja agora. E aí eu fico pensando se é o lado Voldemort dele falando isso, né? Com certeza é. Mas ao mesmo tempo, agora pensando assim também, eu fico... Às vezes é só a consciência dele mesmo. Porque eu acho que nessa situação aqui seria natural ele cogitar mesmo, sabe? Porque matou os pais dele e ainda tá debochando, entre aspas. Então assim, eu acho que seria, não que eu apoie ou que eu ache, mas eu acho que seria natural que a mente dele fosse pra esse lado, sabe? Tipo de... Enfim. Porque eu acho que a gente pensar assim, que é um lado Voldemort, a gente tira o fato de ele não ser uma pessoa perfeita e ser certinha e não sei o que, né? É bem nessa linha mesmo. Inclusive, posso fazer uma indicação essa semana também? Com certeza. Louco! Eu tava vendo Netflix esses dias e tem um documentário sobre a Elise Matsunaga, que foi uma moça que assassinou o marido. Eu também não vi, eu sei quem é. Chama Era Uma Vez um Crime. Então tá na Netflix, eu tô assistindo e tá bem interessante. E fala sobre assassinato. E eles questionam se ela teve um ato passional ou se foi um ato premeditado, né? Então tem tudo a ver com o que a gente tá falando agora, inclusive, nessa discussão, né? O Harry tá agindo passionalmente agora, né? Então talvez seja só a consciência dele mesmo falando, mata esse cara, né? Ele é o responsável por tudo que aconteceu com você, né? Então às vezes não é nem Voldemort, às vezes é realmente a consciência dele falando mais alto.
Eu entendo assim, faltou aqui agora a presença de um segundo especialista, faltou a presença da Bel aqui, mas eu entendo que no direito mesmo existe diferença entre um crime premeditado e um crime cometido, igual vocês estão falando aí, de Tem sim. passional, Isso né, eles no comentam momento, no né? documentário. Então existe mesmo essa diferença, e no caso, se o Harry tivesse matado os Sirius aqui agora, ele seria julgado como um assassinato passional, não como um assassinato premeditado, Sim. de tipo, ele pensou e ele atraiu os Sirius lá pra cabana, Sim. e aí sim ele matou os Sirius e tal. Mas é interessante pensar nisso. Eu acho que E se a gente estiver primeiro eu falando penso besteira, que a Bel se manifeste. que a Bel se pronuncie, Por favor. né? Eu gosto de pensar nisso também, apesar que no primeiro momento eu concordei que eu acho que é mais legal, mais interessante pro Eu acho personagem, também. né? Que seja... Ele fica mais complexo do que pensar assim, o lado mal dele é o Voldemort. É. Não, ele tem os dois lados e tá tudo bem. Lupin aparece e desarma Harry. Hermione perde a paciência e revela aos amigos que Lupin é um lobisomem. Perde a paciência. porque ela fala tipo assim, né? Que ela tava estressada e ela grita. Ai, tá bom. Quer que eu leia de novo? Não, pode dizer. O bom é natural mesmo. Ele confirma, mas garante que não tem ajudado Sirius a entrar no castelo, nem tem intenção de matar Harry. Ele estava acompanhando o mapa do Maroto, viu o trio sair do castelo para ir até a cabana de Hagrid e depois os viu, acompanhados de Pedro Pettigrew e sendo atacados por Sirius Black. Treta, agora é treta. Agora é treta. Agora a gente... Agora a gente chegou no caroço do angu. Caroço. Essa parte que o Lupin chega e ele começa a tentar entender o que tá acontecendo ali. E assim, a gente lendo a primeira vez, a gente não sabe, né? O que ele tá falando, cara? E a não ser que ele fosse, a não ser que vocês tivessem trocado, a não ser que não sei o quê. E a gente fica assim, quê? E aí a gente lendo de novo, tipo, meu Deus, é verdade, a não ser que ele fosse. A não ser que ele tivesse trocado. Mano, agora eu vejo fanfic na minha cabeça aqui, que eu tô toda fanfiqueira. Quantas vezes será que o Lupin não foi dormir, assim, ó, de noite, pensando... E se ele não fosse? E se ele não tivesse trocado? Ai, mano, meu coração. E não tem como ele ir lá conversar com o Sirius, né? Perguntar. Não ia Quantas nem ter vezes será livro, que né? ele não- Se não tivesse trocado. Quantas vezes será que ele não se agarrou nessa esperança? De que, e se Nossa, ele com fosse? certeza. E se ele tivesse trocado? Mas aí ele não saberia que seria o Pedro Pettigrew, porque na cabeça dele o Pedro tava morto também. Mas poderia ser qualquer outra pessoa. Já Eu sei que o falar, nosso a partir de Lupin é um agora, dos altas é. revelações. O Lupin, pra mim, é um dos personagens, assim, mais... uma das vidas mais tristes, assim, de Harry Potter. E olha que a competição é brava. Só tem gente fodida nessa história. Mas o Lupin, pra mim, é um dos... Nossa. E ele sabe disso, né? Isso que é interessante, né? Ele sabe que ele tem uma vida realmente muito pesada aí, né? Tanto que ele não quer aceitar o namoro com a Tonks depois, né? Não passar essa carga arruma, pra ela. como- umas desculpinhas Oh. dele, enfim. Ai, que triste. Sim. Aí é o drama também. É. Não chega aos pés dos nossos candidatos, mas é um drama. O próprio Harry mesmo é um personagem, tipo, com uma vida muito... Triste. Mas enfim, se a gente for falar de gente triste aqui, é só amanhã que a gente para esse podcast. É interessante porque a gente tem essa revelação de que ele é um lobisomem. A única vez que foi citado lobisomens aqui antes foi naquela aula do Snape. Foi um negócio muito por cima. É um negócio que você acha assim, ó, não vão nem tocar nesse assunto de novo. Foi que nem falar dos Pink Punks. sim. Foi que nem falar do bicho papão. É um negócio que não vai aparecer muito assim de novo. E eu acho interessante a forma como ela revela, assim, né? Digo de novo, interessante, não legal. Mas ela fala, né? Harry, não acredite nele. Ele tá ajudando o Black a entrar no castelo, vírgula. Ele quer que você morra também, tracinho. Ele é um lobisomem. Ou seja, tipo assim, o ele é um lobisomem, ele adiciona ali como um motivo para que Pra ele todos não os seja outros. confiável, né? Tipo assim, acredite em mim, ele não é confiável, ele quer que você... Porque ele é um lobisomem, sabe? E depois tem até o Rony, né? O Rony, ele fala o lobisomem como um insulto também. Tipo assim, sai de perto de mim, seu lobisomem. Uma coisa assim, né? E eu acho interessante, porque assim, essa dinâmica do Rony e da Hermione enquanto melhores amigos do Harry, eu amo ela. Não shippo Rony e Hermione, mas vocês, né? Enfim, não precisa entrar nesse assunto aqui. Mas eu acho que... Não, eu digo porque, tipo assim, eu acho muito interessante a dinâmica dos dois, para além do Sim, relacionamento, sabe?
Tanto que pra mim, eu nem shippo eles, mas mesmo assim ainda acho interessante como eles se interagem. Porque o Harry, ele é essa pessoa que ele é virtualmente uma folha em branco no mundo bruxo, por assim dizer. Ele não sabia de nada, ele chegou lá, caiu de paraquedas e tal. E mesmo no mundo trouxa, ele não teve as experiências normais que uma criança trouxa teria. Porque ele foi, né, ele sofreu um abuso ali na casa dos Dursley durante todos esses anos. Quando ele chega no mundo bruxo, ele tem esses dois amigos. Ele tem a Hermione, que tem toda a experiência de uma criança trouxa normal, né? E depois que foi jogada no mundo bruxo também. E ele tem o Rony, que tem todo o conhecimento tradicional. E aqui a gente tem esses dois lados, os dois lados, tipo, tratando o lobisomem como se fosse a pior coisa do mundo. Tem a Hermione, que é uma pessoa que ela não teve uma criação bruxa, que ela descobriu tudo que ela descobriu sobre lobisomens através de livros, e ela tá tratando o lobisomem como algo, tipo, ele não é confiável, ele é inerentemente mau, enfim. E a gente tem o Rony, que foi criado numa sociedade bruxa, onde muito provavelmente ele escutou muita coisa sobre o lobisomem, e aí ele também trata o lobisomem como algo ruim, alguém mau, enfim. O que me levanta a questão, primeiro, né? O que está sendo discutido nas rodas ali de bruxos, né, sobre os lobisomens? Porque se pro Rony ter essa visão, e a gente sabe que os Weasley são o que eu chamaria de progressistas, né, no mundo bruxo ali, né? E a Hermione, ela lê só os livros. O que tá sendo escrito nos livros sobre os lobisomens? Sabe? Tipo, eles não têm um lado que apoia eles, que acolhe, sabe? Nossa, eu fiquei assim, muito... E é uma coisa de 2 parágrafos. Eu fiquei muito presa nesses 2 parágrafos, pensando assim, sabe? Tipo, não tem nenhum lado que acolhe eles. E eles são vistos como vilões. Simplesmente por serem lobisomens. E olha que ciclo vicioso interessante. A gente tem o lobo Greyback, que é o lobisomem mais famoso, né? E ele é a encarnação do mal mesmo, né? Ele assumiu esse papel de mal, né? Então ele é o cara que se mostra para todo mundo o conhece, e ele é o cara mau. Os lobisomens, que com certeza são bons, se escondem. Então eles não fazem um contraponto aí, eles não servem de exemplo, né? Então é cada vez o mal ficando mais mal e o bonzinho se escondendo cada vez mais por causa do preconceito que sofre mesmo, né? Nossa, é muito verdade isso, cara. Pesadíssimo. Inclusive nesse assunto de falar pesado aqui, eu lembrei de um comentário que a gente recebeu, e aí só porque às vezes pode ser também uma dúvida de outras pessoas. A própria pessoa mesmo que mandou o comentário, depois a gente conversou e ela mesma falou que ela entendeu o que a gente quis dizer quando a gente fala sobre pesado, ser algo ruim. E de primeira ela entendeu como algo, tipo, relacionando o peso mesmo como algo ruim. Que peso da pessoa, pode ser, peso corporal. Que pode ser lido como algo ruim. A gente fala assim, uma situação é pesada, portanto ela é ruim. Entendi. Mas aí ela mesma, depois, ela já tinha mandado uma outra mensagem falando que ela entendeu que era no sentido de uma carga emocional. Que por ela ser pesada, a gente se sente carregando um peso, e esse peso ele não é nosso, né? E faz muito mal. E aí eu só quis trazer esse comentário aqui agora, porque eu falei pra essa pessoa que eu ia trazer quando surgisse, né, esse comentário de pesado de novo, só porque às vezes pode ser o comentário de mais alguém, né? E que às vezes não teve essa mesma interpretação. E pra não ficar parecendo, né, que a gente condena tanto aqui a gordofobia, por exemplo, né? Mesmo contra os Dursley, e... né, não é algo que a gente quer trazer aqui. Então, se talvez esse seja o mesmo pensamento que você tenha, saiba que a gente tá falando de uma carga emocional, no sentido de carregar uma culpa ou carregar algo que não é seu, que você não precisa, que portanto é pesado, né, e que portanto machuca e é ruim. Tipo isso que a gente tá falando dos lobisomens tipo agora. Isso que a gente tá falando dos lobisomens. Eu acho que de fato este é um episódio, depois a gente vai entrar numa discussão toda maior aqui, mas é um episódio que vai ficar um pouco mais pesado mesmo. Então, assim, era só pra esclarecer isso também, pra ficar registrado aqui no podcast. E não se sintam, outra coisa também, não se sintam inibidos de mandar comentários pra gente, se vocês acharem que a gente falou alguma coisa que não fez sentido, ou que talvez não ficou claro, a gente tá mais do que pronta pra vir aqui se retificar ou esclarecer qualquer coisa que a gente tenha falado. Então, assim, né? Mas e o Snape, hein, que passou a redação... E a Hermione descobriu do Lupin por causa da redação do Snape. E o Lupin esse Snape, eu acho ele tão inconveniente, viu? Não, e o Lupin fala, ele vai ficar lisonjeado quando ele souber. Porque a intenção dele era essa. O Snape não apareceu nesse capítulo aqui, então eu vou deixar pro comentário do próximo episódio. Mas assim, né? A gente já tinha comentado agora, que ela de imagina fato a raivinha essa, dele, né? hein?
pensando que só a Hermione foi a que descobriu, hein? É Né? mesmo. E aí traz aquela questão que eu já tinha falado também, né? Às vezes a gente se identificar no aluno, né, enquanto professor. Ele odeia a Hermione porque a Hermione é muito parecida com ele, ou seja, ele se odeia. É isso, gente. Nesse tópico também eu já quero dizer que o único hater do Snape que eu aceito na minha casa é o Snape em pessoa. Nossa senhora. De resto, vocês podem sair daqui debaixo de Avada Kedavra, não quero nem saber. Gente, o Snape se odeia, vocês acham que não? Todas as evidências, todas as evidências estão aí. Ele se odeia, ele só não admite. Com certeza. O que é triste pra caramba, mas enfim. É. Deixemos o Snape pro próximo capítulo, que ele vai ter bastante participação. E aí os alunos começam a pensar, tipo, por que o Dumbledore contratou o senhor se ele sabia que você era um lobisomem? Aí o Lupin fala... alguns professores acharam que ele estava sendo louco. Uhum. E até em alguns ele teve certo trabalho para tentar convencer eles de que eu era digno de confiança. Quem será? Pulando aqui de novo, mas é o Snape. E a gente sabe que o Snape tava certo. E até hoje ele não acredita que ele é digno de confiança. Mas o Snape, entre aspas, estava certo. Aí, vamos se colocar no lugar do Snape um pouquinho. Né? Se coloca no lugar do Snape, né? Que passou tudo aquilo que ele passou com os 4 moleques lá, né? Ele sabe do histórico dos caras, né? Teoricamente, ele tá botando pra dentro um cara suspeito, né? Porque fazia parte do grupo. Realmente, o Dumbledore é um cara especial aí, viu? Porque, olha, tem um culhão pra contratar. Especial, na minha terra chama de doido. Maluco! Mas esse aí em São Bernardo chama de especial, eu não vou discutir. Mas lá no Berlândia a gente chama de doido mesmo. Sem Okay. noção. Na Grifinória a gente chama ele de especial, Jéssica. Porque vocês ganham pontinho É dele, né? verdade. Entendi. Senão o cara não dá ponto pra gente, pô. Senão não dá os pontinhos, né? Tá explicado. Como é que nós vamos ganhar nossos 150 pontos no final do ano? Não é de graça. Não, mas eu acho que aqui também tem uma questão que... Eu acho que, a gente sabe que o Snape tinha uma ressalva com o Lupin, mas a ressalva do Snape com o Lupin não era porque ele era lobisomem. Eu acho que talvez tenham outros professores que de fato tenham ficado preocupados com o fato dele ser lobisomem, mas a questão do Snape não era em ele ser lobisomem. Primeiro, porque o Snape fazia a poção, então ele sabia que, tipo assim, contando que ele tome a poção que eu estou fazendo, né, nada vai acontecer. Inclusive insistia pra ele. A questão é que ele sabia que ele era um amigo muito conhecido do Sirius Black. E o Sirius Black tinha acabado de escapulir de Azkaban. Então se coloca no lugar do Snape nessa hora, entendeu? Eu ia estar, ó... eu acho que em relação a ele ser lobisomem, eu acho que não tinha questão nenhuma nesse momento aqui. E ele só pede a redação, vamos lembrar daquele capítulo, ele só pede a redação depois que o Lupin faz aquela cena na frente do Harry, de tipo, ele basicamente humilha o Snape, né? O Snape chega lá com a poção, ele fala que vai tomar, então toma. Ele, eu vou tomar, mas você não vai tomar? Não, eu vou tomar. Sai daqui pra tomar? Tipo, sabe qual que é a necessidade? E aí ele leva o negócio no nível 1000, né? De mesquinhez. Aí ele Força do ódio. Aí ele pede a redação. Então, assim, né? É duas velhas se bicando. Não tem outra explicação. Não, duas velhas orgulhosas. Orgulhosa se bicando, geralmente. Sim, geralmente, realmente. Eu tenho aqui um negócio do mapa do Maroto identificar mesmo quando você tá usando a capa da invisibilidade. Porque, tipo assim, foram eles que fizeram. O Thiago já tinha a capa da invisibilidade. Por que ele não escondeu a capa da invisibilidade? Tipo, se tu tivesse dentro da capa, tu não aparecia no mapa. Porque na cabeça dele, o mapa é nosso, a capa é nossa, assim, é dele, né? A capa é dele, mas nossa, no caso. E ninguém nunca vai tomar da gente, porque a gente é muito foda, né? Então... Qual que é a necessidade de esconder a capa? Uma presunção. Presunção que chama. Qual que é a necessidade de esconder a capa do mapa, se o mapa é nosso e o mapa vai estar sempre com a gente? E talvez eu imagine que por essa ser, de fato, não só uma capa da invisibilidade, mas a capa da invisibilidade, eles teriam que fazer algo além. Muito pra mais, fazer ela aparecer. Então seria mais complicado e eles presumiram que ninguém nunca vai pegar o mapa, então é isso. Tanto que sempre que ela é citada, a capa, agora eu tô pensando nisso aqui, sempre que ela é citada no livro, ela é citada com letra maiúscula. Até quando é só capa lá. É mesmo, né? Ela já dava um indicativo aqui de que era algo muito importante, que era algo bem único mesmo. É mesmo. Bela sacada. Bom, o capítulo, a discussão foi até curta, mas é porque não acontece muita coisa mesmo nesse capítulo, e já foi intencional que a gente escolhesse um capítulo que não acontecesse tanta coisa além da revelação do Lupin pra gente trazer essa discussão.
Mas então o palco é seu, André. Vamos conversar então sobre o HIV e depois a gente fazer os paralelos aqui com a licantropia em Harry Potter, que a gente já sabe que foi intencional da parte da autora fazer esse paralelo. Então eu vou fazendo as perguntas, que a gente fez algumas perguntas tópicos, né? E aí a gente vai discutindo entre eles. A primeira delas que a gente fez foi qual que é a diferença entre vírus e bactéria? Gatilho da CPI da Covid, meu Deus. Não, mas é sério, essa pergunta eu coloquei ela já intencional aqui, porque eu ótimo. acho que essa questão do Covid, ela trouxe muito à tona que ninguém não, tá? Muita gente não sabe a diferença de vírus e bactéria. E, assim, um parêntese aqui, eu não sei se você lembra que teve escassez daquele sabonete Protex aqui na Nova Zelândia. Lembro. Não, Porque no Brasil também. No Brasil também? Aqui teve escassez, porque ele mata a Também. bactéria. Na época do Covid, todo mundo comprou o Protex. Ai, meu Deus. Tipo, Nossa, eu me lembrei agora Eu do conto, CPI você do conta. Covid, que o cara perguntou pra Vergonhoso, doutora vergonhoso. doida lá. Qual é a diferença? E ela não sabe explicar, menina. meu Deus, Médica. eu não tô tão a fundo assim Humana. nessa CPI, não. Mas aí, conta pra nós então, André, qual que é a diferença entre vírus e bactéria? Então, por que a gente está falando sobre vírus e bactéria? Porque o HIV é um vírus, né? Então, é interessante realmente a gente definir a diferença. E aí, se vocês têm que lembrar lá da escola, onde vocês estavam estudando para o vestibular, e tinha as organelas das células. Aí eu sei que a mitocôndria ribossomo. mitocôndria is the powerhouse of the cell. Olha, muito bom, muito bom. Só isso Então, também, mais a nada. gente tem essas organelas e cada uma tem a sua função. E por que eu estou falando de célula? Porque a bactéria, ela é uma célula completa, com todas as organelas. Tá? Então ela tem aquela membrana plasmática que envolve ela tem o núcleo com DNA dentro, tá? E o vírus não tem nenhuma organela. O vírus só tem DNA dentro dele. Então ele não consegue viver sozinho. Ele depende de invadir uma célula para colocar o material genético dele dentro dessa célula. Esse material genético entra no núcleo dessa célula e começa a produzir outros vírus. Olha só. Então o vírus ele vai destruindo as células. Ele penetra, entra com material genético, produz muitos e muitos vírus, até que essa quantidade de vírus é tão grande que ele destrói essa célula. Ela meio que explode, e quando ela explode, saem milhares e milhares de vírus novos no organismo. Atrás é de assim outras que ele se células. reproduz. Exatamente. Eita, Olha só, é assim que a gente pega uma caralho. infecção 5 por pontos vírus. pra Corvinal. Muito bem, parabéns. Aí eu quero ponto também. É daí que tô vem fora. aquela concepção, aquela discussão de se vírus é vida ou não é vida? Me dá os pontos Isso, primeiro, depois você exatamente, responde. Jess. Parabéns, 5 pontos Fala para assim, ó, você boa também, minha pergunta, querida. Então, mas é verdade, vírus é vivo ou não é? Porque teoricamente ele não vive sozinho. Então, do meu ponto de vista, não é vida. Eu lembro quando tava estudando, era o reino animal e não sei mais o que, e o vírus. É. Porque tem essa Isso mesmo, discussão. ficava Era um pouco à separado, parte, né? né? O capítulo dele era só ele. No meu também era assim. Tanto que, por exemplo, quando a gente fala de Covid, a gente tá falando de um vírus. Vamos falar um pouquinho do Covid, né? Que daqui a 20 anos não vai fazer sentido nenhum essa discussão, mas agora tá fazendo, né? Então você que tá ouvindo o podcast no ano de 2040, pula essa parte um pouquinho. Já tá na cepa assim, 234. Nossa senhora! Credo! Então, olha só. Quando a gente fala de Covid, a gente tá falando de um vírus, né? Covid-19, certo? E por que então que tem gente tratando Covid com azitromicina, que é um antibiótico, e os antibióticos servem para matar bactéria, entende? Olha só. Nossa, é tão O básico, antibiótico, né? pessoal, ele age... Parece. É interessante. A maioria dos antibióticos, não são todos iguais, mas a maioria age na membrana celular da bactéria. Ela destrói a membrana celular da bactéria, então a bactéria meio que se desfaz, sabe? Só que se o vírus não tem membrana celular, para que eu vou usar um antibiótico para matar o vírus, entende? Então realmente não faz sentido. Eu sempre lembro disso, de que, tipo assim, antibiótico só trata a bactéria justamente por causa dessa discussão de se vírus é vida ou não. Porque o biótico, né, é vida, né? Então, tipo assim, antibiótico mata a vida. Ou seja, se o vírus não tá vivo, como que ele vai matar o que não tá vivo? Assim, na minha cabeça funciona isso assim, mesmo. né? O antibiótico pra bom tratar a raciocínio. bactéria. Na minha cabeça eu sempre lembro assim. Chocada. Interessante, hein, Andressa? Muito interessante. E o que é o HIV, então?
É um vírus. Então, HIV é É um em vídeo inglês. final do episódio. Obrigada, André. Directed by. É um vírus, parabéns. Dirigido por André Zanon. Mais 10 pontos pra cada um. E... Então, ó, HIV tá em inglês, né? Em português seria o vírus da imunodeficiência humana, VIH. Mas falar VIH é muito chato, então a gente fala HIV que é mais... Até porque é mais Isso é uma conhecidinho coisa também, só. né? E a prevalência de HIV no Brasil é de 4 pessoas para cada 1000. Olha só. 1000 pessoas no Brasil, 4 têm HIV positivo. E no Brasil morrem 10.000 pessoas por ano devido às complicações da AIDS, que nós vamos falar mais pra frente, a diferença, né? Acho que agora nós vamos falar, né? Já pode Diferença de falar AIDS e qual que é a HIV. diferença de ter o vírus HIV, né? E ter AIDS, a doença. Qual que é a diferença? Isso aí. Então a AIDS também é uma sigla que está em inglês, certo? Mas em português seria a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Como essa sigla em português ficaria SIDA, a gente evita usar por ser um pouco pejorativo para todas as aparecidas do Brasil que tem o apelido SIDA. Tá. Você sabe que em português europeu eles falam SIDA? Lá em Angola eles falam SIDA. Mas nada a ver com nada, só pra falar. Não, mas é interessante, e a gente preferiu evitar e usar o termo em inglês que é AIDS, né? E aí, interessante, porque assim, ó, você entrou em contato com o vírus HIV, ele entrou na sua corrente sanguínea. Então, nesse momento, você tem o HIV positivo, tá? Esse vírus, ele está percorrendo dentro do seu corpo e lembra que ele precisava invadir uma célula? O vírus do HIV, ele tem uma preferência por invadir os linfócitos, que são aqueles glóbulos brancos que fazem a defesa do nosso corpo. Então, quando eles querem se reproduzir, eles vão entrar dentro do linfócito, se reproduzem daquele jeito que a gente conhece, tá? E o vírus vai destruindo a célula quando ele se reproduz. A gente também já aprendeu isso hoje. Ou seja, a gente vai começando a ter uma baixa de linfócitos, começa a ter células de defesa em menor quantidade no nosso corpo, e é aí que, depois de alguns anos de infecção pelo HIV, que você começa a ter a doença que se chama AIDS. Então, AIDS não é sinônimo de HIV positivo, tá? Muita gente que hoje em dia controla com a medicação tem o HIV presente no corpo, mas não tem a doença chamada AIDS. Nossa, Isso é muito importante notar. É muito, muito diferente. Mas por causa das novas medicações, né? Porque antigamente não era As novas bem medicações assim, são né? muito mais modernas, E como que se pega o HIV? É por alguns fluidos corporais, né? Então, por exemplo, o sangue, ele pode estar presente também no espermatozoide, mas é principalmente sangue. Então, é aquela pessoa que fez, por exemplo, a relação sexual sem proteção. E aí, nessa relação sexual, houve um microferimento em contato com outro microferimento da pessoa, e aí você pode ter uma troca de fluido aí, de sangue. Ou então, aquela pessoa que, por exemplo, usa droga e se injeta na veia com seringa. Então, ela está drogada, ela pega a seringa contaminada, por exemplo, tá? E às vezes, né, acontece, por exemplo, numa transfusão. Não hoje em dia, mas antigamente, tá? Antigamente, até hepatite C se pegava em transmissão, né, de doação, né, de sangue, transfusão sanguínea. Porque a gente não pesquisava essas doenças no sangue do doador, tá? Então, por isso que é tão importante saber sobre as doenças, E porque hoje aí a em gente dia vai se pesquisando pesquisa cada vez mais. e se sabe que a pessoa pesquisa. tem. Sim. Então eles pegam uma pequena amostra do seu sangue, se você doou sangue, eles vão pesquisar todas as doenças conhecidas que podem ser transmitidas pelo sangue, e se você tiver qualquer uma, seu sangue vai ser descartado. E daí que vem aquele preconceito de os homossexuais não poderem doar sangue. Exatamente. Que agora está começando a mudar. Recentemente está começando a mudar isso. Eu fico impressionada, porque é aquele negócio, se eles vão testar... Pois é. Ai, Porque enfim. tudo bem, antigamente não testavam. Aí já tinha É uma esse... idiotice. Mas se antigamente não testava, não tinha que pegar de ninguém, então. De porque ninguém, qualquer um pode ter exatamente. doença, não é só homossexual. Não, mas aí tinha aquele estigma, Exatamente. né? Que até hoje... Então, e falando já do estigma, começou a realmente a se falar mais de homossexuais com HIV,
Porque o homossexual, na relação sexual, né, ele pode ter mais atrito, né? E pode haver aqueles microferimentos. Então, realmente, era mais comum. Então, falaram que era a doença dos gays, né? Com uma besteira enorme aí, né? Tanto que quando começaram a aparecer mulheres, né? Geralmente, homens casados que tinham relações extraconjugais homossexuais, né? E passava Então para as começaram a esposas aparecer e mulheres a esposa aí. descobria. Exatamente. Foi aí que começou a se desmistificar essa besteira de falar que homossexual tinha que ser homossexual para ter HIV. Sim. Infelizmente, até aí eu fiz hoje tem essa questão de eles fazer umas perguntas bem... Eu já doei sangue e eles fazem as perguntas, tipo, a pergunta sua orientação sexual, que eu acho absurdo perguntar um trem desses, mas enfim. E aí Não eu muda sei nada que na se vida de você ninguém. for né, um homem homossexual, eles vão perguntar se você teve um parceiro fixo no último ano. Caso contrário, não, você não pode doar, tipo... E eu que respondi que sou heterossexual no formulário, porque, enfim, mal interessa pra eles o que eu sou, o que eu deixo de ser, se eles vão testar meu sangue antes. Mas, enfim, eu respondo, eles não perguntam isso. Meu Deus. Sabe? Eu acho um absurdo. Nossa Senhora, eu fico... E aí, ó, tão quente aqui. eu só acrescentei um comentário aqui sobre o que não transmite HIV, né? Que acho que é interessante também, né? Porque, por exemplo, você pode cumprimentar a pessoa, você pode dar beijo, você pode dar abraço, você pode compartilhar copo, pode compartilhar talher. Essas coisas não vão fazer você pegar HIV, tá? Então não tem por que a pessoa Saliva ficar não isolada da transmite, sociedade, né? Exatamente. E aí que outra pergunta que a gente tinha colocado é quais são as formas de prevenção contra o HIV? Então, é muito interessante isso, porque assim, todo mundo fala assim, hoje em dia, o jovem tem muita informação. Então, não precisa se falar a respeito, porque o jovem tem muita informação. Não, tem que falar sim, tem que até mesmo botar um certo medo aí no jovem, porque o jovem tem a mania de achar que ele não vai pegar doenças, tá? Nunca vai acontecer comigo. Nunca vai acontecer. Tá? Então não é assim. Então qual que é a melhor forma de se prevenir? É fazer a proteção durante o ato sexual. É usar camisinha mesmo. Não tem muito segredo, pessoal. E claro, não vai compartilhar agulha, né? Acho que é mais isso mesmo, viu? Mas tem que falar, tem que se falar a respeito, tá? A gente não pode, né? A gente não pode ficar achando que o jovem sabe de tudo. Viu? Eu lembrei que agora, se eu tivesse lembrado disso antes, eu tinha pesquisado. Mas tem um clipe da Pablo Vittar em que ela faz o uso de uma camisinha. Ela vai fazer Sim, a cena do SUS até, né? inclusive a camisinha que é dada gratuitamente pelo SUS. É uma propaganda mesmo que ela faz. E eu não lembro qual que é o clipe e tal, mas a situação é mais ou menos essa. Ela vai, ela tá no carro com o cara e ele abre a camisinha. E a chuva de comentário mas gente, se o Pablo é um homem, por que ele tá usando camisinha? E eu, meu Deus do céu! Tem que explicar pro jovem, sim. Tem que explicar pro jovem. Mas se é um homem, não vai engravidar. Homem, não vai engravidar, tá usando camisinha pra quê? Meu Deus do céu, o jovem precisa ser ensinado. E não é nem só o jovem, né? Porque tem muito adulto e, sei lá, idoso que pensa a mesma coisa. Porque não tem a informação. Pois é. Então, Nossa, assim, informe. Eu lembro que eu fiquei chocada quando isso aconteceu. Não é voltada. Mas mano, era já a chuva de comentário. Meu Deus. Dava, tipo assim, a prova de que precisa fazer campanha de conscientização, sim. É pra isso. E nessa vibe também, eu queria indicar aqui, não é um filme nem nada, mas é um vídeo do Átila Yamarino que ele postou essa semana, eu acho, ou semana passada, fazendo um comparativo da epidemia de HIV e da epidemia de Covid, de como que o Brasil tratou a epidemia de HIV e tudo que ele fez de errado, né? Ao não fazer a mesma coisa com a epidemia de Covid. Como que o Brasil, até hoje, é referência, né, em questão de controle da epidemia de HIV e hoje em dia é exemplo péssimo, né, de controle da epidemia de Covid. Tá no canal do YouTube dele. Então, assim, se você não conhece o Átila Yamarino até hoje, recomendo conhecer, pois é um grande homem. Eu peguei a referência. É o meme da Roxane, aquela personagem da Tata Werneck. Desculpa, a gente não consegue conversar em outra coisa que não seja meme. Mas procurem, Átila Yamarino no YouTube, tem esse vídeo bem recente no canal dele falando sobre, que é muito interessante. Inclusive ele foi vacinado. Emoção, né, gente? Vacinou ontem, eu acho. Vacinou ontem. Coisa mais fofa. Ele merece. Merece, porra. Se tem alguém que merece. Só pela paciência, não é nem por outra coisa.
paciência. Mas voltando aqui a falar do HIV, então a gente já falou sobre a prevenção, como se pega e tal. Quais são os sintomas? O que pode me fazer suspeitar que eu talvez tenha o HIV? Então, olha só que interessante, porque o HIV mesmo, ele não dá muito sintoma, não. A gente só começa a ter sintoma quando a gente já está na fase AIDS, tá? Então, é isso que acaba passando desapercebido. E é nessas onde você, com HIV, transmite para outra pessoa, porque você nem sabe que tem. Entendi. E o HIV, pessoal, ele pode ficar latente por muitos anos, muitos anos. Tem gente que, por pesquisas que eles fazem, até 15 anos de latência sem manifestar sintomas, tá? Caraca! Então, é até uma forma da Nesses gente 15 anos diferenciar tá aí, HIV de AIDS. às vezes fazendo Tá aí, né? sexo desprotegido e passando para outras Exato. pessoas. Se ele fez uma vez o sexo, talvez ele já contaminou alguém, né? Então, Sim. é isso. Então, ó, quais são os sintomas que a AIDS pode ter? Geralmente, ó, febre, diarreia, emagrecimento, um cansaço físico exagerado, pode haver muitas infecções. Então, é um adulto. A gente sabe que, assim, criança que está em começo de escola tem muita infecção, mas isso é normal, porque ela não tem muitos anticorpos ainda. Agora, adulto, em geral, não costuma ter muitas infecções. A gente vai ter uma doencinha aí por ano, coisa besta, né? E aí o adulto começa a ter muita infecção besta, muita infecção bobinha. E aí você fala, ixi, aí tem alguma coisa esquisita. E aí, a gente tem umas formas aí de... Eu vou começar a falar sobre a medicação já. Porque a gente pode tratar o vírus para ele não se replicar e não virar AIDS. Olha só que interessante. Então, lembra que antigamente, quem que nunca ouviu aí o termo coquetel, hein? Ai, já. Né? Coquetel da Vou AIDS. tomar o coquetel para AIDS. E o coquetel hoje em dia já não se usa mais esse termo, tá? Porque hoje em dia, pessoal, o portador da doença toma lá uma cápsula de medicamento, às vezes ele vai tomar 2 cápsulas de medicamento. Então, realmente, esquece esse nome coquetel, porque coquetel dá a impressão que o cara enche a mão de comprimido em concha, toma 30 comprimidos 2 vezes por dia, só faz isso da vida, É e mesmo. não é assim. E já foi tá? assim? Então, oi? E já foi assim? Tipo, muitos Já comprimidos? era assim. No começo era, tá? Mas hoje em dia já está muito mais avançado mesmo. Então, geralmente é isso, 1 a 3 comprimidos por dia, em geral não tem efeito colateral, e, né, o que a gente falou lá sobre a política da saúde pública brasileira, o SUS brasileiro fornece tudo gratuitamente e fornece Viva o SUS. muito rapidamente, tá? Muito, muito rapidamente. Inclusive eu ia perguntar, a próxima pergunta é onde eu posso testar pra saber se eu tenho HIV? Diz aí. Exatamente. Então, olha só, qualquer médico pode pedir o teste. Então, eu peço lá sorologia para HIV, em qualquer laboratório esse teste é feito, e olha que ideia genial. Tem um negócio chamado autoteste. Você vai em qualquer UBS, qualquer unidade de saúde pública, você pede o teste e você segue uma instrução para fazer em casa essa coleta, sem você nem se expor. Nossa, Tá. que maravilha. Mas é o Exatamente. quê? É tipo um teste de Acho gravidez? que é um swab. Ah. É um swab, Tipo não é? um teste de uma- gravidez. Às vezes é por suave e às vezes é por uma gotinha de sangue que você coleta. Tá. Eu acho que suave, não sei se identificaria. Eu acho que é por gotinha. Depois eu Tipo vou aquele me do informar. dedinho que iam fazendo nas nossas casas antigamente. De Fura o diabetes. Exatamente. Fura o dedo. Isso. Pra que era aquele exame? Tipo Diabetes, a vozinha eu com acho. diabetes. Era diabetes? Né? Aí Pra ver a eles iam... glicemia. Ai, que coisa, né? Pra que isso, gente? Para saber se tinha diabetes. Não, mas dói, eu era criança. Mas mediu você? Era todo mundo, não sei. Oxi. Todo mundo. Acho que era todo ano que tinha isso. Gente, não tava sabendo disso. Não sei pra quê. Olha, eu não sei pra que testava exatamente, porque não dá pra testar só não precisa testar só diabetes com isso, dá pra testar um monte Ah, de coisa, sim, mas eu não sim, sei sim, exatamente sim. pra que era. Ah, Não tá. ia na casa das pessoas, sabe? Uma equipe de saúde. Tá. E ia passando na casa das pessoas. Acho que era todo ano que tinha isso. Interessante. Não sei pra Aqui em quê, São não. Bernardo não tinha esse negócio não, acho. Não, eu só fiz desses quando era pra medir a Um glicemia trauma nas mesmo. crianças, o furadeiro. Ele faz um barulhão. Eu acho que é mais o barulho Deve daquela ser, máquina do que sim. a dor. Que ele faz assim, tá! Eu já porque fiz, aquilo eu lá já é uma fiz lanceta. pra fazer cirurgia, eu acho, né? É tipo um tiro, não é? O negócio Isso, assim? tipo um tirinho, vai. É. E pra Ele doar faz um sangue tem que barulhão. fazer também. Quem costuma doar sangue sabe.
Agora pergunta pra ver. Eu queria procurar do fura-dedo. Ah, tá. Por que dá pra saber? Porque eu quero saber por que tinha isso. Eu tô abismada que fazia só em mim. Fura-dedo antigamente, olha a busca. Tá no Google. Ô, Andressa, Orgulho de ser coloca a paraense. lanceta. Pô, é só no Pará. Quem se lembra do fura-dedo? A turma do açaí, a página. Nossa, Andressa do céu. Menino, por que era só É no coisa de Pará? paraense. Será que então. não era tipo pra febre amarela? É Uma o coisa assim? fura-dedo. Às vezes é uma doença tropical, né? Minha avó morria de É, medo, mas desligava a febre. luz da casa. Sim, gente, mas pra Nossa quê? senhora. Pra não ver que tinha ninguém lá na casa, entendeu? A gente passava o pânico. Na legenda do negócio não não tem? diz. Que engraçado. Pra que o teste do fura-dedo? Fala- É malária lá, ó. Malária. Ah, interessante. Muito bem. Olha só. Elas fazem Tinha o que CSI ser da uma volta lá doença no roteiro. tropical, é. Elas fazem o bom. CSI delas. Malária, olha aí, ó. gente, é isso. Olha, pronto, agora resolvidas as É, questões. agora Ai, pode eu tô- dormir, agora a Andressa pode dormir em Eu paz, tô sabendo chateada que era só na tiros, minha né? região. Mas agora eu entendo. Como funciona o acompanhamento uma vez que a gente recebe um teste positivo? Um resultado de Muito bem. teste Então a positivo. pessoa já tem que ser encaminhada para o médico que tem uma especialidade que é o infectologista, tá? E aí o infectologista, ele vai começar a dosar um negócio chamado carga viral. E o que é a carga viral? É buscar a quantidade de vírus presentes ativos lá no corpo, tá? Então a gente consegue ir dosando esses vírus HIV no sangue, tá? E olha que informação interessante. Conforme você vai fazendo o tratamento, a sua carga viral vai diminuindo, até o ponto em que ela se torna indetectável. Caraca. E indetectável é quando o vírus ele ainda existe, mas ele está em tão pouca quantidade que já a transmissão do HIV por essa pessoa é muito rara, muito, muito rara, tá? Obviamente, ela vai ter que tomar todas as medidas de proteção, mas se houver algum acidente e você entrar em contato com o sangue dessa pessoa, a chance de você se contaminar é realmente quase próxima de zero, tá? Nossa, que bom. Mas é muito legal hoje em dia como os exames podem ser úteis aí pra gente. Bacana. Sabe o que acaba acontecendo com quem tem HIV? O cara se cuida muito mais do que quem não tem. Nossa, é. Entendeu? Ele vai frequentar o médico a cada 6 meses, a cada ano, e ele tá muito mais cuidadinho do que quem Nossa. não tem doença nenhuma e vai largando e fica 2, 3, 4 anos sem ir pro médico. É verdade. Inclusive, Jinx. inclusive tem um exame pra fazer aí, uma lista de exame de sangue pra fazer check-up e até hoje. Tô com um Nem me papel fale, aí, minha ainda não filha. fui. Eu sou a louca dos exames. Eu, assim, lá no Brasil, era cada ano, eu pedia uma bateria de todos, assim. Tudo que você quer, ia no médico, assim, tudo que dá pra ver no sangue aí, pede. Saía até tonta de lá do laboratório, tanto sangue que me tiraram. Dava até anemia, né, Jéssica? Eu Sangue tirado, dava saía de até lá anemia. toda, né, tirava tipo uns 10 vidrinhos daquele lá do meu Nossa. braço. Eu fazia. Fazia todos. E aí ficava sempre muito tranquila quando depois via os resultados. Mas era muito essa questão, sabe? Tipo, eu acho que existe falando de uma perspectiva muito mais pessoal minha aqui, eu acho que existe muito um estigma de tipo assim, de por que você não está sexualmente ativo no momento, você não pode contrair uma doença sexualmente transmissível, ou de porque você está em um relacionamento fixo com a pessoa, você não pode contrair uma doença sexualmente transmissível. E eu acho que às vezes as pessoas esquecem que a doença sexualmente transmissível, ela não é transmissível só sexualmente, primeiro de tudo, né? Tipo, um alicate de unha não foi desinfectado, você pode pegar se você cortar a sua própria lembrou bem. cutícula. E outra, tipo assim, posso estar num relacionamento monogâmico com uma única pessoa. Na tua cabeça. Né? Na minha cabeça Às eu vezes. posso estar. Entendeu? Então, assim, pra mim é a máxima de, tipo, sempre testar e de sempre tá me prevenindo, porque é aquele negócio, eu ponho a mão no fogo por mim mesma. Exatamente. É isso, sabe? Mas, assim, é um ponto de vista muito particular meu, assim mesmo. Eu sei que tem gente que pensa diferente. Mas eu penso assim, sabe? Que nem toda... Não é porque a doença ela é sexualmente transmissível que ela transmite só pelo sexo também, né? Tem essa questão, que eu acho que muita gente esquece. Agora, de um ponto de vista mais ético e moral, nunca sei a diferença de ética e moral. Tem umas duas questões que eu queria fazer pra você aqui, André. Assim, né? A gente já sabe a resposta, por assim dizer, mas ter a resposta de um médico tem mais peso, querendo ou não. A condição de uma pessoa portadora de HIV pode ser divulgada sem autorização dela? Não.
Isso em qualquer condição, né? Qualquer condição médica, ela é sigilosa. Tá? E é isso, então... não tem muito o que elaborar, né? Não, e pronto. Muito. Não, jamais, nunca. Never. A outra pergunta é... uma empresa. Você vê como é respeitado, que interessante? Né, a pessoa, sabe que tem alguns locais que são especialistas em tratar HIV. Não sei se no SUS ou se em consultórios particulares. E aí os médicos eles acabam enviando um funcionário lá no lugar onde pega as medicações, e esse funcionário recolhe as medicações para os pacientes que frequentam a clínica. Então o paciente que frequenta a clínica não está se expondo para ir até o local. Tá? Até isso o pessoal acaba respeitando. Mas Bem tudo legal. isso é por causa do preconceito, né? Porque se não tivesse, não precisava Tudo por fazer causa isso. do preconceito. Verdade. Tá? Aquilo não é que a Tudo por pessoa causa não disso. pode divulgar, né? Porque se ela escolher não divulgar, ela tem o direito. Mas claro. ela só precisa ter esse direito porque existe um preconceito. Porque muito existe, grande. exatamente. Uma outra questão é, uma empresa pode exigir que um funcionário teste para HIV no teste de admissão? E uma pessoa pode ser demitida por ter HIV, se for, né? Que besteira isso, né? Meu Eu Deus. quis fazer a pergunta aqui só Que porque besteira. tem uma relação aqui com Harry Potter depois também, além da questão Isso. de informação mesmo. para o público. Então, ó, ter HIV não te impede de trabalhar, né? Você pode exercer o trabalho normalmente. Então, realmente, não se pode exigir o teste do funcionário. E eu já ouvi falar assim, muito antigamente, não tão antigamente assim, mas de funcionários que descobriram ser HIV positivo e após isso foram demitidos, Meu sem Deus. nenhuma causa aparente. Tá? Então, realmente Meta é de o preconceito processo, que queria só rola. dizer isso. Né? E fique bem Mete o rico. processo e ganha tranquilo, né? Tranquilamente, fique bem rico em cima É. dessa empresa lixo que te demitiu. Tranquilo. E aí, ó, lembrar que HIV não é sinônimo de promiscuidade, é o que vocês estavam falando, tá? Ele é realmente aí um acaso, tá? HIV não é doença exclusiva da população homossexual, são algumas coisas que eu tô querendo lembrar que eu anotei. Com certeza. Sempre é importante fazer a testagem, então testar a população, pedir em exame de rotina, tá? Eu tratando adolescentes, se começa a ter vida sexual ativa, eu já vou testar o HIV para ter um controle aí pelo menos anual, tá? Porque fazer o diagnóstico cedo faz toda a diferença na vida dessa pessoa. Tá? Tem gente que descobre cedo e acaba nunca desenvolvendo a AIDS, olha só. Então é isso, é uma vida realmente normal, exceto pelo fato de tomar 2 ou 3 cápsulas por dia. Isso eu tomo também. Eu também já tô Pois é. normal, já. Já Pois é. normal, é Depois dos 25, né? verdade, só isso mesmo. E lembrar que quem tem HIV não está sozinho nessa. Hoje em dia, se tem uma vantagem é que você tem grupo de apoio em tudo que é canto do Brasil, coisas online que você não precisa nem se deslocar, tá? Se você for só procurar no Instagram, você vai achar páginas enormes de grupos. Então, assim, pessoal, não está sozinho e não precisa carregar esse fardo sozinho, né? Procure ajuda aí, porque tratando cedo, segue a vida. Maravilhoso. Bacana. Agora a gente pode, eu acho que fazer um paralelo aqui com Harry Potter. E eu já quero aquelas... deixa eu me acalmar aqui, porque eu vou tocar no... Não nem tocar no nome, mas tocar na pessoa, eu já fico assim, já. A autora de Harry Potter, ela já veio a público. E, inclusive, a gente já tinha feito aquela questão aqui de falar pro pessoal não visitar mais o site do Wizarding World. Mas eu fiz questão de visitar antes de gravar esse episódio aqui, só pra me garantir de que na página lá ainda fala que ela baseou a licantropia na infecção por HIV. Ela teve essa ideia, né? O Prisioneiro de Azkaban foi lançado, eu acho que em 99 ou 2000. Foi nos anos 90 que a gente teve esse grande surto, por assim dizer, essa grande discussão sobre o HIV. E eu já queria já trazer o assunto e já dar um pouco da minha opinião também. Por isso que eu tô meio Nervosa. me coçando aqui. Porque assim, eu entendo que ela era uma... Eu devia ter escrito isso pra ficar mais fácil de eu falar. Mas eu entendo que ela é uma autora... Nessa época, né, ela era uma autora iniciante, né? Ela estava começando a carreira dela, né? Ela lançou 3 livros, um atrás do outro, um em cada ano, assim.
E não culpo ela por ter usado não culpo ela demais, não culpo ela demais por ter usado a infecção por HIV pra basear uma doença, né, na série dela, com ressalvas, óbvio. Mas eu culpo ela por hoje em dia não ter se retificado. Sabe? Eu acho que a gente já discutiu aqui como que era diferente naquela época, né? A gente fala da questão do coquetel, por exemplo, a gente fala de grandes artistas que a gente sabe que o Brasil perdeu em decorrência da AIDS. É outra coisa que a gente não falou aqui, né? Que a pessoa não morre de AIDS, né? Ela morre geralmente de uma infecção oportunista, porque ela tem AIDS. Então, falar que morreu de AIDS tá errado. Mas, enfim, a gente tem muito aquela imagem, assim, eu pelo menos sei muito claro aquela imagem do Cazuza, assim, bem, sabe, definhando, bem com aparência bem com aparência de doente mesmo, assim. E eu culpo a autora hoje por não ter se retificado no sentido de ela admitir que, olha, era um negócio que naquela época era visto de um jeito, hoje é visto de uma forma diferente, sabe? Tipo assim, porque tá tudo bem. Ela já vem a público falar tanta coisa que não precisa, sabe? Então, tipo assim, essa é uma culpa que eu jogo em cima dela mesmo, sabe? Ela já vem a público falar tanta coisa que ela não precisa. E falando de um ponto de vista agora, assim, sendo bem, sabe? Ela podia ser muito hipócrita até e querer ganhar uns pontinhos com a população LGBT, que ela tem machucado tanto ultimamente, né? E falar algo, tipo, sei lá, incentivar alguma instituição que apoie, alguma coisa assim. Ela ia ganhar uns pontinhos, ela ia melhorar a imagem dela um pouco, sabe? Mas não faz questão. Mas não faz questão. Então, Olha, tipo assim, eu acho que até porque é tão válida essa discussão, né? O tema que ela trouxe foi tão bacana, meu. Que fosse só pra trazer sabe, um tweet, 140 caracteres, sabe? É um negócio que não custa nada pra ela e ela não faz. Então é uma culpa que eu jogo, assim, sem medo, assim, nas costas dela. E eu fico muito mal com isso. Mas aí tem a questão de que, apesar de ser um paralelo, não é, né? Não é idêntico, né? Tem essa questão de que a gente vê o Lupin, por exemplo, ele é uma pessoa que literalmente, ele não consegue conviver em sociedade, mesmo com um remédio muito moderno, que é esse que o Snape faz pra ele. Ele não consegue conviver em sociedade, ele ainda tem que se retirar no momento que ele tá no auge da licantropia. Ele é literalmente um perigo para a sociedade. E isso é triste, mas ele é um perigo para a sociedade. Enquanto uma pessoa com HIV não é um perigo para a sociedade. Ela não precisa ser retirada da sociedade, ela não precisa, né, viver trancada dentro de um quarto durante uma semana do mês, como o Lupin tem que viver. Enfim, a minha opinião em relação a isso é mais nesse sentido, sabe? Eu fico muito chateada mesmo com a autora. Nossa, a Andresa sabe, porque ela tem que aguentar meus surtos. Do jeito que eu tô com Harry Potter ultimamente, que eu tô pra jogar tudo pra cima e falar, nunca mais toco nesse assunto. Eu tô indo porque, no assim, caminho. porque assim, tá de um jeito que parece que tá me sufocando, sabe? Essa questão com a autora. E trazendo da forma como vocês estão fazendo, estão extraindo coisas positivas da série. É o que eu Legal, tento bacana. falar pra mim mesma, sabe? Chorando na frente do espelho. No chuveiro. O Mas tá filtro de ótimo. palhaça, assim, sabe aquele filtro de palhaça do Porque não é só Story? discutir a história, discute muito em cima, muito mais coisa. Eu acho que é Então o é mínimo que a ótimo, gente pode legal. fazer nesse sentido, mas assim, chega um momento que parece que a exaustão emocional é muito grande, sabe? Eu acho que preparando o roteiro desse episódio específico, principalmente, assim, Trazendo o Lupin, eu acho que ele mesmo se isola porque ele também nunca se aceitou como lobisomem, sabe? Também. Ele não aceita essa situação dele, né? E eu acho que ele passa a aceitar melhor quando a Tonks o aceita como namorado, vai. Então, Que pra mim já é problemático em se si, porque ele tá desvalorizando muito. procurando aprovação em outro, mas assim, aí a gente chega nessa Mas a discussão gente lá na sabe que frente. ele tem problema, né? Mas é uma baita insegurança dele, Com né? certeza. Ele teve que ter uma afirmação de um terceiro para ele se ver como alguém realmente que pode ser normal, né? Então, caso de HIV, de pessoas com HIV, eu acho que é muito parecido, sabe? O quanto que ele será que tinha também esse preconceito, vai? Contra lobisomem, e o quanto que ele foi... Né, que ele agia de acordo com a sociedade, porque a sociedade bruxa é muito preconceituosa mesmo. A gente vê pelo Rony, né, que ele é o maior exemplo que a gente tem no livro de uma criança que nasceu inserida no mundo bruxo, né? A gente tem o exemplo da Hermione, que está inserida há menos de 3 anos no mundo bruxo. E ela já abraçou o preconceito. Já tem. Então, realmente é muito interessante essa coisa aí. Deve existir, na época que está rolando o livro, é década de 80, né? Como será que seria a reação desses jovens se o livro estivesse se passando em 2020? Né? Será que não haveria também uma aceitação maior? Enfim,
Do ponto de vista da narrativa mesmo, outra coisa que me incomoda muito é que ela coloca esse grupo, né, que existe, o grupo de lobisomens. E o grupo de lobisomens é assim, ele é um grupo vasto e você tem um personagem que é o personagem bom, sabe? Que é o Lupin. E o resto todos são, tipo assim, selvagens. Você tem que ela dá mais destaque, que é o Lobo Greyback, né? Que é um personagem que ele literalmente ele transmite a licantropia de propósito. E ele não só transmite de propósito, como ele tem como alvo crianças. E, inclusive foi ele que infectou o Lupin na história. E eu me sinto pessoalmente atacada. E olha que não é nem, tipo, comigo, sabe? Mas eu me sinto muito atacada quando eu vejo isso, ela fazer isso. Porque é basicamente ela falando que a população com HIV é um grupo, tipo, né, igual o André do falou, que não são promíscuos, não são, mas ela trata como se fosse uma coisa assim, sabe? Eles não são normais, eles não agem normalmente, eles são um perigo para a sociedade, mas quem sabe lá dentro desse grande, vasto grupo existe uma pessoa boa, sabe? Exato. E essa uma pessoa boa, ele não toma o remédio dele direito. Vou tratar como remédio aqui a poção, né? Ele não toma o remédio dele direito. Nessa situação aqui, a gente vai ver nos próximos capítulos, ele coloca a vida de 5 pessoas em perigo, né? 6, se você contar o Pedro, mas pra mim, se morresse, não morresse, não fazia diferença. Coloca a vida de 5 pessoas em perigo, que é a dos 3 alunos, a do Cis e a do Snape, porque ele se transforma porque ele esqueceu de tomar a poção. E, enfim, até o personagem muito bom dela, ele ainda tem apresenta um perigo pra sociedade. ele ainda tem um comportamento de que apresenta um perigo pra sociedade, apesar de ele ser muito bom. E eu fico muito incomodada, assim, que eu queria poder falar tanta coisa aqui. Mas eu acho que não vai caber, não cabe no podcast toda essa discussão aqui. A gente pode continuar conversando depois quando desligar, mas enfim. Eu fico muito incomodada mesmo dela não tirar, sei lá, 30 segundos do tempo dela pra fazer um tweet hoje, sabe? Ai, meu Deus do céu. Tira pra fazer uns que não faz sentido. Tira um dia inteiro pra ficar fazendo coisas que não precisa, e enfim. Essa coisa do Lobo Greyback de ser um disseminador da licantropia existia, e eu acho que ainda existe, eu não sei dizer, eu até pesquisei aqui, Clube do Carimbo. Clube do Carimbo, que são pessoas que se reuniam para ter relações sexuais entre elas, sendo que umas possuíam HIV e outras não. E elas não sabiam quem eram essas pessoas e tinham relações entre si como se fosse uma roleta russa, para ver quem pegava HIV ou não. Então, é um paralelo interessante, no mínimo, o que ela faz aí com relação ao Lobo Greyback, que é o cara que distribui a licantropia aí, por vontade, e essas pessoas também, que são portadoras do HIV e participam dessas reuniões, olha só. Eu entendo que existe mesmo essa questão, já tinha ouvido falar, mas eu acho que tipo, é um problema tão grande pra mim ela colocar isso como sendo, entre aspas, o normal, sabe? Ela coloca isso como normal e o Lupin como exceção, entendeu? Quando na verdade é o contrário na vida real, né? E a gente tem até a questão depois que quando eles vão tentar recrutar os lobisomens pro lado, né, do Dumbledore, eles a ordem manda o Lupin, né? Pra tentar recrutar os lobisomens, no sentido de, tipo assim, ele já tá infectado, né? Tipo, se o lobisomem atacar ele, ele não vai... Como se não fossem humanos, né? E é aquela questão também, tipo assim, vai o Lupin mesmo, porque, tipo assim, o Lupin já tá infectado, se eles atacarem, né, o Lupin não vai... O máximo vai acontecer ele morrer, mas infectado ele não vai ser, entendeu? Porque ele já é. Então, assim, nossa, é isso que eu falo, eu fico muito incomodada, assim, sabe? E eu não queria que esse podcast fosse simplesmente só problematizações, mas cada vez que eu leio mais Harry Potter, que eu mergulho mais, assim, na escrita, eu fico, tipo assim, cara, não tem como não problematizar isso aqui, como não discutir, como não falar, e não tem como apoiar essa mulher ainda hoje em dia, sabe? Eu fico de cara. Ai... Mesmo assim, achei muito legal a discussão de hoje. Com certeza. Com certeza. Eu acho que trouxe muita conscientização pros ouvintes. Eu espero que... Porque tem jovem ouvindo, com certeza. Tem velho ouvindo e todo mundo tem que saber sobre. E o preconceito sempre vai ter, mas se a gente conseguir ir reduzindo, já estamos indo por um bom caminho. Já tá no caminho certo, né? Com certeza. E parabéns por trazer o tema. Não, agradecemos você por estar aqui discutindo com a gente, porque, né? Tamo junto. Se fosse só a gente aqui, tá faltando muita coisa.
A gente queria agradecer muito ao André por ter Sim. participado da discussão de hoje. Foi muito interessante, muito, assim, enriquecedora a discussão, né? Esperamos que vocês tenham tirado boas lições desse episódio. Voltamos semana que vem com a discussão do capítulo 18, que é aluado, rabicho, almofadinha e pontas. E é isso. Beijo. Tchau! Fala tchau, André. Até mais, galera. Nos vemos ano que vem.